Minhas senhoras e meus senhores, nenhum de nós pode fazer ideia do motivo por que me encontro nesta sala e neste momento, se não tiver presente que sou o único em funções de mando desde que a nação, precisamente em Braga, foi alertada para a nova vida nos 40 anos decorridos desde 28 de maio de 1926. E se nos 2 primeiros anos me não couberam responsabilidades na governação, nos mais foram elas grandes e pesadas, pelo que posso dar testemunho válido da coisa pública neste período, curto para a história e longo para a vida. Longo e difícil. A Revolução de 28 de Maio herdou as consequências da Primeira Grande Guerra. Sofreu os duros embates da crise económica dos anos 30. Suportou as delicadas dificuldades da Guerra de Espanha de 36 a 39. E embora em situação de neutralidade no grande conflito mundial, que se estendeu de 39 a 45, teve de sofrer as limitações e perigos que o mesmo envolvia. Nesse período, os distritos atlânticos e as províncias ultramarinas houveram que ser defendidos com ocupações maciças dos riscos que os espreitavam. Sofreu-se a seguir da penúria e desorganização económica da Europa e dos outros continentes. E poucos anos depois, começámos a ser flagelados pelas ondas terroristas vindas de países vizinhos a invadir Angola, a Guiné e Moçambique. A concepção oficial da Europa acerca do destino dos territórios de que era soberana além-mar vieram a conciliar-se de modo estranho com a política de subversão no mundo e o desencontro dos nossos conceitos quanto à defesa do Ocidente fez eclodir contra nós a mais virulenta, vasta e persistente campanha internacional que alguma vez se viu um pequeno país sofrer da parte daqueles que se julgaria deverem defender a mesma causa. Quer dizer, se o 28 de maio beneficiou na sua eclosão de uma espécie de bênção nacional, pois surgiu sem lágrimas nem sangue, antes na alegria de uma alvorada esperançosa, teve afinal de realizar a sua obra cercado de riscos e dificuldades sem conto. E, no entanto, o trabalho feito, ouso afirmá-lo, corresponde ao conjunto de aspirações que desde largos anos se pressentiam no mais profundo da nação portuguesa e eram suas necessidades vitais. Direi, pois, alguma coisa daquilo porque todos ansiavam e das razões porque ninguém antes de nós o pôde realizar. Passando-se os olhos pelos trabalhos de economistas e políticos do século XVII ao primeiro quartel do século XX, desde Mendes de Vasconcelos e Severino de Faria, Oliveira Martins, Mariano de Carvalho e Anselmo de Andrade, encontram-se as críticas mais amargas acerca da nossa vida económica e financeira. Nesses trabalhos apresentaram-se sugestões válidas de pensamento, esboçaram-se mesmo programas sérios de ação e todos destinados, afinal, a ser varridos pelos ventos da inutilidade. É mesmo curioso notar que o ponto de partida em que o pensamento há de definir a diretriz da ação
não pôde ser nunca fixado. As tão estreitas interligações das finanças e da economia, e de umas e outra com o prestígio e poderio da nação, não permitiram a tão brilhantes espíritos decidir por que lado começar. Ainda em 1928, ao tomar eu conta da pasta das finanças, se debatiam as duas teses. A que entendia se devia começar pelo desenvolvimento económico para depois se atingir o equilíbrio financeiro, e a que defendia dever começar-se por este, para sobre a estabilidade e solidez das finanças se lançarem os alicerces de maior enriquecimento nacional. Deu-se então prioridade às finanças, e durante anos de trabalho e severa administração puderam finalmente ser varridos os fantasmas que até aí ensombravam a vida pública e entorpeciam a ação do Estado. Tudo o que eu próprio ensinei nos meus anos de Coimbra como o que era e não devia ser, desapareceu dos livros e das nossas preocupações. O eterno déficit do orçamento e desequilíbrio das contas, a defeituosa constituição da dívida pública, o vicioso destino das emissões de notas canalizadas para os encargos da tesouraria, os vícios da constituição e emprego da dívida flutuante, as taxas de juro a modo de usura, a instabilidade ou quebra do valor cambial da moeda, o descrédito do Estado nos mercados financeiros, eram males reconhecidos e verberados por todos, mas são assuntos de que não se fala hoje por estarem definitivamente arrumados. Como estas coisas procedem umas das outras, aconteceu que, firmado o crédito do Estado e estabilizado o valor da moeda, do mesmo passo deixou de refugiar-se nos mercados externos a poupança do país. Então pôde começar a dispor-se desta para alentar a economia nacional. E por esse motivo, em cerca de 30 anos, pudemos não recorrer ao crédito externo. Ora, um país que, pela sua estabilidade financeira e monetária, pode organizar a vida sem recurso aos outros mercados, encontra fatalmente estes francos e abertos quando chega o momento de dar maior impulso à economia que o possibilitado pelos seus próprios recursos. Nesses momentos, não só é ele que escolhe os credores, como pode determinar as condições em que o crédito externo é nefasto à economia ou ameaça condicionar inconvenientemente a liberdade da ação do próprio Estado. Toda esta nova estrutura financeira, tão sumariamente descrita, foi obra longa, de muito tempo. Levou anos a erguer e a consolidar, mas nela estava a base do que a seguir se havia de fazer. Como em muitos outros autores, nos tratadistas que há pouco citei, andam sempre pairando duas ideias que os novos tempos nos permitiram pôr de lado, por já não corresponderem nem à realidade das coisas, nem às novas possibilidades do país. Uma delas é que Portugal, sendo essencialmente agrícola, devia dar à agricultura o seu maior, se não exclusivo, esforço. Outra é que a indústria é apanágio exclusivo dos países que possuem as matérias-primas
base das suas indústrias. Apenas em Mariano de Carvalho, refiro pela estranheza, se me deparou uma ideia de interligação entre a metrópole e o ultramar, que por si só podia modificar o panorama económico português, mas não nos termos limitados em que o encarava nos seus planos financeiros. Aí terminava um trecho com esta frase lamurienta: é impossível emendar os erros do passado, porque nos faltam meios e tempo. E agora que temos, mercê da obra realizada e da resistência da nação, meios e tempo, o que vamos fazer com eles? Nós fomos, de facto, um país essencialmente agrícola, mas enquanto não pudemos ser outra coisa. Durante séculos, e ao lado de um artesanato modesto, a agricultura foi a grande criadora de riqueza e esse facto dominou todos os espíritos neste país. Hoje podemos dizer que só potencialmente somos ricos dos produtos da terra, mas que viremos a sê-lo de facto pelos dois caminhos que nos estão abertos: a libertação de grande parte do trabalho rural em favor das indústrias e do ultramar, maior produção de produtos agrícolas, industrializáveis ou comerciáveis com nações estrangeiras. Continuo a pensar que a agricultura nacional deve, acima de tudo, ser orientada no sentido de assegurar o sustento da nação, mas para isso não precisa de absorver toda a sua força de trabalho. E quando pela mecanização e pelo regadio conseguirmos aqueles fins, deixa de ter razão de ser a lamentação de Severino de Faria quando atribui às conquistas, digamos na linguagem de hoje, a ultramar, a primeira causa da falta de gente que se padecia e assim, por não existir, empobrecia o reino. Posta deste modo a questão, é evidente que o primeiro destino de mais intensa capitalização devia ser a agricultura, não só para a conversão dos meios de trabalho, como para a irrigação dos campos sedentos e precisados de água. Foi necessidade já entrevista há muito e por outros, mas os que muita vez ouviram falar como de esperanças vãs, na Idanha, no Sorraia, na irrigação do Alentejo, mal podiam supor estarem hoje em face de realidades que só a nova estrutura financeira permitiu. À parte o que se deva ao Marquês de Pombal quanto a algumas indústrias e quanto a meios de comunicação, quase um século depois, ao fontismo. É nos últimos 10 ou 15 anos que vemos a indústria portuguesa tomar atitude rasgada de progresso, instalar-se, modernizar-se, apetechar-se, competir e ultrapassar já em valor a agricultura, tanto na produção como nas exportações portuguesas. A obra pública, nas suas variadas aplicações, de meios de comunicação, de portos, de aproveitamentos elétricos, de instalação de serviços, de habitações, de saneamento, de urbanização, de reparação de monumentos e ereção de outros, não teve em séculos passados atividade comparável à do nosso tempo. A indústria teve de importar alguma técnica e vários equipamentos. Importou ainda capital estrangeiro, hoje interessado em vários setores. Mas este progresso, dentro de pouco espetacular, não seria possível
como não seria o da agricultura nem o dos trabalhos públicos, sem o apoio da obra financeira a que me referi. Contribuiu para o efeito a evolução das ideias e contribuíram também as possibilidades da técnica, mas sopra sobre estes setores um espírito novo, nascido das condições criadas, embora ainda na expectativa de instituições que auxiliem a indústria na conquista de mercados e na sua própria expansão interna. E se formos capazes de constituir com todo o ultramar o espaço económico português, como ficou prescrito na Constituição de 33, e há alguns anos vimos pacientemente estruturando, teremos diante de nós mais do que aquilo com que os nossos avós sonharam, porque lançámos, na verdade, uma grande obra, esta ao nível da nação. Nem se compreenderia o esforço que atualmente fazemos no ultramar. Aliás, em seguimento da grande geração que procedeu à ocupação no final do século passado, se esse esforço não tivesse um sentido ao mesmo tempo económico e político, e se a geração de 28 de maio não fosse capaz de defini-lo apresentando-o às outras gerações, para o executarem na sua plenitude. Aí estão uma preocupação e uma tarefa capazes de substituírem-se a todos os enervamentos e dúvidas e ansiedades da nossa mocidade de hoje, pois que rasgamos horizontes vastos a uma vida que lhe vale a pena viver. Ergueu-se, portanto, uma obra que, apesar de inevitavelmente corrigida pelas circunstâncias, foi a obra sonhada durante séculos neste país e que, na sucessão de tantos fracassos, parecia mesmo impossível de realizar. Prometi também dizer alguma coisa das razões a que se deve este facto. Alguns dos grandes nomes que citei ou tive presentes no meu espírito, passaram pela pasta da Fazenda, correspondente à que hoje chamamos Finanças. Oliveira Martins, que já em 1887 tinha apresentado às câmaras o célebre projeto sobre o fomento rural, foi ministro da Fazenda em 1892, durante 4 meses. Mariano de Carvalho, o autor dos planos financeiros, ocupou a mesma pasta durante 7 meses. Augusto Foschini passou rapidamente pelo poder em 1893, em momento crítico de dificuldades com os portadores da dívida externa. Anselmo de Andrade sobraçou também aquela pasta 5 meses, em 1900, e foi durante pouco mais de 3 meses o último ministro da República, o último ministro da Fazenda com a monarquia. O Dr. Afonso Costa, o único ministro da República que conseguiu apresentar equilibradas as contas do Estado, foi ministro das Finanças, de janeiro de 13 a fevereiro de 14. Não vale a pena refletir em que a preparação e seguimento das providências que reformassem a administração e com ela dessem novo impulso à vida do país, não se coadunavam com os escassos meses de que todos dispuseram.
A minha conclusão é outra e vai mais longe. É que se os projetos de tão belos espíritos não conseguiam vingar, apesar da persistência de uma consciência nacional que continuava a reclamar se atingissem determinados objetivos, é que nos encontrávamos em face de uma grave crise do Estado. Custa-me admitir que esta crise atingisse o cerne da nação. Na segunda metade do século XVII, nós suportámos durante 28 anos as lutas da restauração. No começo do século XIX, batemos-nos com as forças napoleónicas e no começo do XX, lá fomos a caminho da Flandres derramar o nosso sangue. Não foi só isso. Ainda perto de nós, descobridores, militares e políticos ultramarinos, da estatura de Capelo e Aivens, Mozinho, António Enes, Caldas Xavier, Aires Dornelas, Azevedo Coutinho, Paiva Coceiro e tantos outros, apoiados na coroa e servidos pela arraia miúda, podiam escrever em África, à margem da desordem política, as estrofes de uma epopeia imorradora. Temos então de concluir que não só a administração era vítima da política, como entre os fatores que atuavam nessa política e o agregado nacional se cavara um fosso de incompreensão ou inadaptação que tornava a governança inoperante no que respeitava a outros grandes interesses nacionais. Se a estrutura do Estado é politicamente a vestidura constitucional da nação, se revelava incapaz de conduzir e servir os maiores interesses da grei, alguma grave deficiência se lhe havia de notar. E sendo assim, momento viria em que, pela carência da autoridade do Estado, até a nação seria abandonada ao seu próprio envelhecimento, se não entregue a fatores que trabalhariam na sua desintegração. Por isto me não parecia que vissem claro os que, colaborando com tão boas intenções no 28 de maio, se satisfaziam com a paralisação temporária das estruturas políticas e arrumação julgada defeituosa e pensavam que, dando-lhes novo arranjo e empreendendo-se a reforma administrativa, tudo ficaria realizado a bem da nação. Mas o que faria do 28 de maio uma revolução e não simplesmente mais um movimento militar era, de um lado, a alteração da essência e da estrutura do Estado e, do outro, o propósito de ir beber a inspiração da política que devesse fazer não a ideologias ou a interesses estrangeiros, mas às fontes nacionais. Estas duas condições, tão simples que pareçam, levaram muitos que nos acompanharam nos primeiros momentos a afastarem-se depois. Na fase inicial, e ainda profundamente inquieta, que se viveu de 26 a 28, fui Ministro das Finanças durante uns 4 dias e também me afastei, mas por motivo inverso. Foi por verificar que as hesitações do momento político não davam a qualquer esforço a menor garantia de êxito. Dessa passagem pelo governo, só me ficou uma dúvida que ainda persiste no meu espírito.
O homem que hoje imortalizamos no bronze, pela sua bravura e qualidade de chefe militar, poderia ou não ser o condutor da nova política nacional. Aos políticos é raro que o destino prepare as condições favoráveis do governo. Antes são eles que as criam pelo auxílio da inteligência e o êxito dos atos praticados. Mas entre nós o problema continuava o mesmo, e era saber se os homens que acorreram ao grito de um grande cabo de guerra eram capazes de edificar um Estado com que a todos valesse a pena colaborar, e se com esse esforço, em que nenhuma cooperação era em princípio dispensável, se podia erguer a nação, não só da sua desordem epidémica, mas da crise em que ameaçava afundar-se sem esperança de recuperação. Esta a questão de 26. Esta a questão posta ainda hoje, 40 anos depois, à meditação de todos os portugueses, e especialmente de alguns, que a meus olhos continuam a apresentar-se vítimas de uma deformação política e sequazes de uma filosofia que, depois dos estragos do último século e meio, teima em viver, e vive ainda, com monarquias e repúblicas, mas não consegue fazer-se já acreditar de ninguém. Eu compreendo as dúvidas e hesitações. Vivemos num momento crítico da história do pensamento político e, mais simplesmente, num momento crítico da história do mundo. Tudo está em crise, ou é sujeito a crítica. A moral, a religião, a liberdade dos homens, a organização social, a extensão intervencionista do Estado, os regimes económicos, a própria nação e as vantagens da sua independência ou da sua integração com outras para a formação de grandes espaços económicos e políticos. Discute-se na Europa a própria noção de pátria. Revoluções como a soviética continuaram no domínio dos factos e da filosofia, as revoluções que vinham de trás da Reforma e da Revolução Francesa, e como todos os grandes movimentos na posse da sua força inicial, têm tendência a alastrar e a dominar o mundo, envenenando-nos com visões e princípios que estão longe de executar em seus domínios de origem. Os espíritos mais puros inquietam-se, perturbam-se, não sabem como orientar-se e repetem angustiadamente a pergunta de Pilatos ao próprio Cristo: o que é a verdade? A dúvida, em suas hesitações e desvairos, não permite trabalho eficiente. O espírito humano precisa de aderir à verdade, precisa de certezas para se orientar e agir. Nenhum Estado pode existir sem basear-se nelas, ou presumi-las definidas e aceites. Foi por isso que, ainda não tão largamente alastrada à crise atual, há precisamente 30 anos, nesta mesma cidade de Braga, eu senti a necessidade de proclamar as grandes certezas da Revolução Nacional. Independentemente do que transcende a ordem natural, a desapaixonada observação dos factos e a experiência dos povos através da sua vida milenária revelam-nos algumas dessas certezas. Mas nós temos outro indicador para avaliar da sua justeza: os frutos produzidos na vida e progresso da nação. Isto é, se com os princípios que essas mesmas certezas traduziam,
podemos criar entre nós a paz, podemos organizar a vida social e nela prosperar. Porque o nosso movimento se afigura por vezes demasiado lento, muitos se perturbam com a acusação de imobilismo. Mas uma coisa é o imobilismo na ação e outra a estabilidade das concepções políticas. A verdade é por essência imutável e a adesão do espírito à verdade, ou seja, as certezas do espírito, são essenciais ao progresso das sociedades humanas. Neste lindo dia de maio, na velha cidade de Braga, e numa das salas do Palácio dos Arcebispos que acompanhavam antigamente os reis nas suas conquistas para a fé, ao celebrar-se o 40º ano de 28 de maio, depois de inaugurado em honra de Gomes da Costa o monumento que esperamos eternize o seu ato de iniciar a Revolução Nacional. Glorificadas as Forças Armadas que a tornaram possível, apresentado o esboço do que com ela se pretendia e do que se lhe deve já. Eis um belo momento para pôr ponto nos 38 anos que leva feitos de amargurado governo. Só não me permito a mim próprio, nem o gesto, nem o propósito, porque no estado de desvairo em que se encontra o mundo, tal ato seria tido como seguro sinal de alteração da política seguida em defesa da integridade pátria e arriscar-se-ia a prejudicar a situação definitivamente conquistada, além mais, arriscar-se-ia a prejudicar a situação definitivamente conquistada além mar pelos muitos milhares de heróis anónimos que ali se batem. É então mais que justo que os recordemos e saudemos daqui. Viva o Salvador de Portugal!